This call is now being recorded. Bom dia, sétimo ano. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Sim. Sim? Ah, não, beleza, né? Porque tinha travado tudo aqui e eu não estava conseguindo ver, não estava conseguindo movimentar nada. Então, vamos começar mais uma aula de matemática. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindo Alexandra, Enzo, Guilherme, Arthur, Isaac, Leonardo, Lucas, Luiz Eduardo, Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Monique, Rafael, Vitória. Hoje a sala está quase que completa, né? Faltando apenas alguns alunos. Belezinha. Galerinha, vocês viram o vídeo que eu postei para vocês lá acho que foi na segunda-feira? Vocês conseguiram assistir o vídeo? Deu para assistir? Então, eu postei, né, esse vídeo, né, eu postei esse vídeo na segunda-feira um pouco tarde. Quando foi na terça-feira, né, era uma aula de atividade, como a gente ainda não tinha, né, praticamente ainda nenhum conteúdo assim lançado. Aí na terça-feira eu pedi para vocês apenas realizarem a leitura de algumas páginas. Na quarta-feira a gente não teve aula e hoje cá estamos, né? Então hoje estamos aqui, né, para professor, já assisti no cinema quando lançou. Maravilhoso o filme, né? Fala de muita tecnologia, né? O filme é muito bom. A gente poderia um dia fazer, sabe o quê? A gente poderia selecionar alguns super-heróis, né? E começar a estudar matematicamente o poder deles. Por exemplo, a gente pode estudar, sei lá, qual é o poder, sei lá, sei lá, deixa eu ver aqui, sei lá, do Pantera Negra, do Superman, deixa eu ver lá, do Homem-Formiga, né, que o Homem-Formiga é bastante interessante, aquele poder que ele tem. A gente poderia fazer uma aula para relacionar, né, os poderes do super-herói com ciência, né, e com a matemática, e aí já é bom que entre outras matérias para a gente começar a estudar. Beleza? Mas vamos aqui, né, para o que interessa, né? Você viu que o ator que faz Pantera Negra morreu? Vi, né? Foi no sábado, né? Ele faleceu no sábado. Eu consegui ver, sim, né? Foi muito impactante, né? A doença dele não era tão divulgada. Gravou acho que 4, 5 filmes aí ainda na parte de tratamento, né? Uma perda muito grande de representatividade, né? Porque a gente nunca é acostumado a ver, no caso ali, heróis negros dentro das telas ali de Hollywood. E o Pantera Negra, ele chegou para quebrar esse paradigma, né? Para quebrar essa sequência aí de não ter essa representatividade. Então, eu acho que foi um ícone e ficou marcado na história, né? Tudo que aquele filme passou, né? Para toda essa juventude negra. Beleza? Então, olha só, essa aula de hoje, nós vamos estudar, né, o termo que chamamos de razão. Mas, beleza, o que é razão? Né? O que seria, no caso, a palavra razão? A palavra razão, ela é nada mais, né? Ela é nada mais do que, certo? Ela é nada mais do que... Vocês estão vendo a minha imagem? Está dando para ver a minha imagem, que eu estou com a câmera ligada? Vocês estão me vendo? Que eu estou olhando aqui pelo meu celular, eu não estou conseguindo ver. Deixa eu virar ele aqui. Eu acho que eu estou aparecendo, né? Não sei, mas a câmera está ligada. Né? E aí, né, a gente, nessa aula de hoje, vamos estudar ali a parte de razão, e razão nada é mais do que a gente estudar uma comparação. Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar a comparar
Mas para começar a comparar, nós temos que ter ali, no caso ali, dois fatos para conseguir comparar. Então, a razão, eu já vou logo adiantando que a palavra razão, certo? Ela é a mesma coisa que quociente, certo? E quociente a gente lembra de quê? De divisão. Então, é a mesma coisa que divisão. Então, a gente vai entender a palavra razão, né, como quociente, como uma divisão. Mas não aquela divisão ali, por exemplo, 10 dividido para 2 dá igual a 5. Beleza, 10 dividido para 2 dá 5 ali para cada, né? Mas nós vamos estudar, no caso, a razão, no sentido de comparação, no sentido de conseguir expressar alguma interpretação em relação a esse fato. E para isso eu trouxe essa imagem aí que está lá na página, né? Para quem quiser acompanhar no livro, eu vou escrever bem aqui, ó. Está lá na página 202. Está lá na página 202. Quem quiser acompanhar aí, fica melhor até de ver, né? Apesar que a imagem está perfeita, em ótima qualidade. Então, por exemplo, numa partida de vôlei, sei lá, em um campeonato brasileiro, em um campeonato aí, numa Champions League, a gente tem o desempenho de cada atleta. E esse desempenho ele é comparado pelo número de partida. Por exemplo, esse ano, o Cristiano Ronaldo ele foi o jogador que mais... não sei se foi o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que ele é o jogador que mais fez gol, eu acho, na Champions League. Então, para eu saber que ele foi o jogador que mais fez gol, eu tenho que fazer uma comparação, uma razão, um quociente ou uma divisão em relação a outros jogadores. Então, essa comparação, ela cai ali, né, na interpretação do rendimento daquele jogador. Como é que eu vou saber que um jogador ele é bom, ele é um jogador mediano ou ele é um jogador ruim? A partir dessas comparações que eu faço com outros atletas. Então, nessa aula de hoje vai ser isso, né? Vamos trabalhar com razão. E a razão, ela se estende para praticamente tudo. Por exemplo, vocês podem fazer qual é a razão entre a idade dos pais de vocês e a sua idade. Então, você vai pegar a idade do seu pai e dividir pela sua idade. E aí você vai conseguir ver quantas vezes mais, né, o seu pai é mais velho, ou a sua mãe, ou a sua avó, a sua tia é mais velho do que você. Então, a gente pode fazer esse tipo de comparação. Mas nesse primeiro enunciado aqui, ó, tem um treino de vôlei, e aí nós temos essa primeira tirinha aqui, ó. A cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Então, vamos lá. Imagina uma partida, né, que tem 10 saques. Desses 10 saques, a Cláudia acertou 9 saques. Então, se for parar para pensar, né, desses 10 saques, ela errou apenas um. Então, eu posso, no caso, dizer que ela tem um rendimento bom, porque se de 10 ela acertou 9, é uma excelente sacadora. E aí, nessa outra tirinha aqui do meu lado direito, né, diz o seguinte, ó, ela está em um bom dia. Então, ela está com um rendimento muito bom. E aí, nós podemos, no caso, aplicar a razão, né? Então, o número de saques certos dividido pelo total de saque. Então, isso daqui vai ser o quê? A minha divisão. Isso daqui vai ser a minha divisão, que também é chamada de quê? De razão. Que muitas das vezes, também nos exercícios, é chamada de quociente. Então, eu fazendo essa comparação, ó, do número de saques certos, que foi 9, dividido pelo total de saques, que o total da partida foi 10. Então, podemos interpretar, né, que o rendimento da Cláudia, a cada 10 saques, ela tem um rendimento de 9. Ah, professor, eu preciso fazer essa divisão para encontrar 0,9? Não. Para essa aula de hoje, nós vamos parar aqui. Porque, olha só, eu não preciso saber que esse resultado é igual a 0,9. Porque se eu escrever 0,9, não fica tão clara a informação que eu quero passar. Imagina aí, você assistindo uma partida de vôlei, aí o narrador da partida, o apresentador da partida, ele fala, Cláudia tem 0,9 de aproveitamento. Você vai olhar assim,
Uai, mas o que é 0,9 de aproveitamento? Agora, se o narrador falar assim, ó, a cada 10 saques que Cláudia faz, ela acerta 9. Então, aí você já pode parar para pensar, nossa, a cada 10 ela acerta 9. Então, aí a gente consegue ver que tem algo além nessa parte dessa interpretação. Então, cada exercício ele vai apresentar uma interpretação distinta. Beleza? Ok? Ficou claro essa parte aí, o que significa a razão? Então, olha só, partindo para uma outra situação hipotética, né? Uma outra situação hipotética, onde a gente consegue expressar muitas vezes a razão é nas provas de concurso público. Nas provas de concurso público, quando todo mundo faz a inscrição e eles lançam lá um novo edital, umas novas informações, sempre eles colocam ali, no caso, a demanda por vaga. Ah, tem 30 candidatos por vaga, tem 50 candidatos por vaga, 200 candidatos por vaga. Então, você passa ali, no caso, né, a ter uma visualização melhor, né, de quantas pessoas estão disputando essa vaga com você. Por exemplo, lá no item 2, ele diz o seguinte, ó, em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Então, veja bem, então eu tenho 240 candidatos, certo? E eles estão disputando 120 vagas. Então, nós temos dois modos distintos de encarar, né, essa razão entre o número de candidatos e o número de vagas. E aí a gente pode querer enxergar esse resultado de dois modos distintos. Então, aqui, o primeiro modo, opa, eu aumentei aqui a espessura da minha caneta, deixa eu só arrumar, 4,6, beleza. Então, olha só, então eu posso expressar, né, dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Então, eu posso expressar essa primeira informação, né, o número de candidatos pelo número de vagas. Então, já que eu disse que a razão ela é uma divisão, então eu vou pegar, ó, 240 dividido por 120, no caso aí dá igual a 2, né, como se eu escrevesse 240 por 120. Eu não disse que a razão, né, ela é uma divisão, então eu vou dividir 240 por 120. Isso vai resultar igual a 2. Mas a minha intenção é, o que significa esse número 2? Esse número 2 significa o seguinte, né, que há 2 candidatos para cada vaga. Então, quando eu divido um número de candidatos pela quantidade de vagas, eu tenho o que chamamos de demanda. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 candidatos para cada vaga. Então, a cada vaga desse concurso público, eu vou ter 2 candidatos brigando por essa vaga, beleza? Mas também a gente pode encarar isso de um modo diferente. Por exemplo, no exemplo número 1, eu dividi números de candidatos por vaga, mas a razão também ela pode ser o contrário disso daqui. Eu posso querer dividir o número de vagas pelo número de candidatos. Então, agora a divisão vai ser, né, diferente, vai ser o 120 dividido por 240. E aí surge a dúvida, né? Que dúvida é essa? Professor, como é que eu vou saber quem vai ser, no caso, né, o numerador e quem vai ser o denominador, né? Então, se nós temos uma fração, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, se nós temos uma fração de A dividido por B, esse número de cima eu chamo de numerador, e esse número de baixo eu chamo de denominador, certo? Denominador. Então, professor, como é que eu vou saber quem eu vou colocar no numerador e quem eu vou colocar no denominador? Já que no primeiro você fez, né, o número de candidatos por vaga, e no segundo você está fazendo o número de vagas por candidato. É justamente isso que a gente vai ter que interpretar em cada exercício. Então, em cada exercício que a gente fizer, né, sempre a gente vai ter que ler o enunciado, que as questões vão ser sempre bem contextualizadas, e aí a gente consegue expressar essa razão. Agora, veja bem, vocês concordam aqui, ó, que 120 é metade de 240? 120 é metade de 240? Então, se é metade, né, eu posso, no caso aqui, simplificar essa fração.
Então, eu posso dividir esse número aqui por 120, né? Apenas uma simplificação de fração. Então, eu divido aqui por 120, 120 dividido por 120, no caso dá 1. Né? 240, né, dividido por 120 vai dar 2. E aí, o resultado disso fica na forma de fração, né? O de cima ficou 1 sobre 2. Tranquilo. Mas como é que eu interpreto esse fato? Então, podemos interpretar, né, esse 1 sobre 2, ou então meio, né, dizendo que para cada vaga há 2 candidatos. Então, olha só, eu posso interpretar o seguinte, ó, para cada uma vaga eu tenho 2 candidatos. Então, vocês conseguem compreender que essas duas relações, elas são iguais, mas eu estou enunciando, falando para vocês de um modo diferente. Então, eu estou apenas falando de um modo diferente, mas a interpretação, ela vai ser, no caso ali, a mesma. Tranquilo? Todo mundo comigo? Está todo mundo conseguindo entender? Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Alguém tem algum comentário? Alguém quer que eu volte em alguma parte? Tá dando para entender, galerinha? Vocês podem me dar um feedback aí com um sim ou não? Sim. Por gentileza? Sim? Sim. Então, tranquilo. Então, eu vou avançar, né? Nada de muito complexo. E nessa parte aqui, nós temos apenas a definição formal. Mas, como vocês sabem, eu não gosto muito de, né, de ficar me prendendo, né, e nem prender vocês a esse formalismo. Né? É muito mais, é melhor, né, a gente usar a intuição, o raciocínio lógico, e deixar, no caso ali, né, a formalidade matemática quando existir, no caso, uma necessidade. Porque quando o exercício ele é contextualizado, né, a gente não precisa de tanta formalidade matemática para chegar no resultado. Então a gente vai sempre, né, buscar isso, né, a interpretação, o raciocínio lógico, para conseguir resolver essa situação. Então, olha só formalizando para vocês, o que significa a razão? Ele diz o seguinte, nessa parte bem aqui, ó, que é a definição. Ele fala, ó, sendo A e B 2 números racionais, né, o que são números racionais? São números que a gente consegue escrever em forma de fração. Então, sendo A e B 2 números que eu consigo escrever em forma de fração. Né? Então, seria, no caso, A dividido por B. E aí ele diz o seguinte, que o B tem que ser diferente de zero. Professor, mas por que o B tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. E por isso que ele frisa bem aqui, ó, com B diferente de zero. Eu não posso pegar, por exemplo, 10 dividido por zero. Como é que eu vou pegar o 10 e dividir por zero, se eu não tenho nada para dividir? Isso daqui na matemática não existe. E esse símbolo aqui é o símbolo para não existe. Ele significa não existe. Então, por isso que o B tem que ser diferente de zero. E aí ele pega e fala, ó, que essa divisão, né, de um número A pelo número B, ele chama de razão. Então, ele fala a razão entre o número A e B. Então, eu posso ler isso daqui como a razão entre o número A e o número B. Ou, então, razão de A para B. Razão de A para B. E o resultado dessa divisão é o que chamamos, no caso, de quociente, de divisão, ou então de razão. Apenas isso. E aí ele fala o seguinte, ó, que esse carinha aqui, ó, que está no numerador, ele é chamado de antecedente. Ele também tem um nomezinho de antecedente. E esse que está no denominador, na parte de baixo, eu chamo ele de consequente. Apenas isso. Tranquilo? Mas esses termos eu não vou, no caso, ficar me apegando a ele, né? Por exemplo, eu não vou colocar lá na prova o seguinte, o A dividido por B, o A dividido por B. Quem é o antecedente, quem é o consequente? Né? Esse tipo de pergunta nós não vamos trabalhar por ela, porque muitas das vezes ela não quer dizer nada, tranquilo? Vamos passar para mais uma situação aqui, ó, para ver se a gente dá uma fixação melhor dos conteúdos. Por exemplo, eu tenho essa questão número 1,
certo? Aí, lá da página 205. Deixa eu escrever aqui, ó. Página 205. Página 205. Certo? Na página 205 tem a primeira questão, e ele diz o seguinte, ó. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Tranquilo. Então, eu sei o seguinte, ó, que em 2018, certo? Eu vou escrever aqui em 2018, e aí eu vou fazer uma setinha. Eu sei que 800 pessoas participaram aí da Semana Cultural do Bairro. Quando foi no outro ano, em 2019, participaram, no caso aí, 960 pessoas. Participaram 960 pessoas. E aí ele pergunta, qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, quem que eu vou colocar, no caso aí, no numerador e quem que eu vou colocar no denominador? Alguém ousa aí me dizer como é que eu expresso essa razão, né? Lembrando que eu vou ter que pegar um número A e dividir pelo número B. Quem vai ser o número A, o 800 ou 900? Quem vai ser o número B, o 800 ou então o 960? Alguém aí se atreve a interpretar essa questão e me dizer? Escrevam no chat, por gentileza. Vinícius, espera aí, deixa eu acho que é o Vinícius, né? Deixa eu aumentar aqui o volume da televisão. Repete, por favor. 916 dividido por 800? Isso, no caso ele diz, né? Então, quando a gente lê essa parte aqui, ó, qual é a razão entre o número de participantes de 2019? Então, ele coloca primeiro quem, né? Se a gente for interpretar esse daqui, né, seria o meu primeiro, certo? Então, eu não preciso saber que ele é o antecedente, nem um consequente. Se ele vem primeiro, então, ele vai ser o primeiro número que está no denominador. Então, o número A seria quem? Né? O 2019, porque ele quer 2019, que teve 960 candidatos. Dividido, no caso aí, pelo que sobrou, né? Não tem mais para onde correr. Então, seria dividido por 800. Beleza? Mas, até agora, esse número aí não me mostra nada. Não me mostra nada. Então, a gente sabe que quando temos essa divisão e temos, no caso, os números terminando em 0, eu posso cortar esse carinha com esse carinha. E aí fica o seguinte, ó, 96 por 800, ou por 80. Eu cortei 0 com 0. Eu só posso fazer isso quanto os números, né? O último, o antepenúltimo, eles são 0. Se eu tivesse assim, ó, 906 dividido por 807, eu não poderia fazer isso. Apenas se fosse 0 aqui, ou então 0 ali, certo? Por esse motivo aí, deixa eu apagar essa parte aqui. Ok? Então, fica 96 por 80. E aí eu posso continuar fazendo simplificações, né? Ambos os números são pares, né? Então, se são pares, eu posso aí ficar fazendo divisão, no caso, por 2. Né? Eu posso ficar fazendo divisão por 2, né? Até chegar na minha fração mínima, né? Eu posso até chegar na minha fração mínima. Mas eu também sei que o 96, ele pode ser dividido por 4, e o 80 também pode ser dividido por 4. Como é que eu sei disso, professor? Particularmente pela intuição. Segundo, porque eu sei que, no caso aí, né, 20 vezes 4 dá 80, então, no caso, aí eu consigo ver isso. Mas para quem não consegue ver que ambos são divisíveis por 4, você tenta por 2, porque ambos são pares, e aí vai demorar um pouco mais, mas vai ser um minutinho de diferença. Então, quando eu faço aqui, ó, 96 dividido por 4, eu vou ter, no caso, 24. Quando eu faço, no caso aí, ó, 80 dividido por 4, eu vou ter um resultado igual a 20. Tranquilo. Agora, eu sei que ambos aqui são divisíveis também
continua sendo divisíveis por 4. Então, eu vou dividir aqui por 4 e vou continuar dividindo aqui por 4. 24 dividido por 4 dá 6, 20 dividido por 4 dá igual a 5. Beleza, não tem mais como fazer essa simplificação. Esse foi o limite da minha simplificação. Tranquilo, mas o que quer dizer, no caso aí, ó, o que quer dizer 6/5? Qual é a interpretação, né, dessa questão? Como é que eu teria, no caso, a interpretação dessa questão? Essa questão, né, no meu ponto de vista, seria o seguinte, né, que em 2019 teve 6/5 a mais de participantes, né, do que 2018. Então, eu consegui expressar isso daí, dessa seguinte interpretação. E aí, na prova, né, eu poderia colocar essa questão na nossa avaliação, e aí eu colocaria, no caso, aí, umas questões de certo ou errado. E aí eu perguntaria, né, em 2019, teve 6/5 a mais de participante do que em 2018? Ah, professor, mas como você sabe que é a mais? Porque, olha só, em 2019 foi 960, né? E em 2018 foi 800. Então, eu sei que em 2019 teve mais participante. Mas mais quanto? 6/5 a mais. 6/5 a mais. Ou então a gente expressa essa diferença, né? 960 menos 800, isso é igual a 160. Então, eu posso também interpretar dessa outra maneira, ó, 6/5, né? 6/5 significa, no caso, 160 candidatos a mais. Então, eu apenas expressei de duas formas diferentes. A primeira, fazendo a razão, que é o assunto do nosso conteúdo, a razão, certo? E a segunda maneira, apenas olhando o que eu chamo de quantidade, apenas olhando a quantidade, certo? Apenas olhando a quantidade. Nos jornais, nos noticiários, quando mostra a parte de cultura nos jornais, eles iam expressar por meio da quantidade. Ele ia falar, olha, em 2019 teve 160 participantes a mais. Mas para quem está fazendo essa pesquisa e está usando um software, um programa de computador, está lá tudo equacionado, geralmente ele vai usar, no caso, 6/5, para conseguir expressar de uma melhor forma. Beleza? Ok? Todo mundo comigo? Agora, olha só, vamos fazer mais uma questão. Questão de número 2. Questão de número 2. A questão de número 2, ele diz o seguinte, ó. Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura desse tipo de avião. E aí tem a foto do avião, né? Um Airbus 380 decolando. E aí ele escreve, ó, lembre-se de que a envergadura é a dimensão máxima transversal de uma ponta a outra das asas de um avião. Aí eu quero fazer uma observação. Por exemplo, a envergadura, ela não só é medida, no caso, nos aviões. Por exemplo, quando você participa de algum torneio ali de artes marciais, ou então você assiste, né, um MMA, né, por exemplo, eles falam ali da envergadura do lutador. Eles falam da envergadura do lutador. Né? O lutador, sei lá, o John Jones tem uma envergadura maior do que, deixa eu ver, sei lá, o John Jones tem uma envergadura maior do que o Paulo Borrachinha, que é um lutador brasileiro, que eles vão se enfrentar aí nos próximos dias. O que significa essa envergadura quando se trata de corpo humano? Veja bem, eu tenho aqui um bonequinho, que é uma pessoa, certo? E aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar uma régua, né, e vou medir o comprimento, né, da mão até a outra mão. E vou dividir pelo comprimento do corpo, certo? Então, aí eu vou ter uma razão entre, né, até onde ele pode dar um golpe, no caso aí, sei lá, com soco, né, por exemplo, né, socando, ele vai ter uma envergadura maior, comparando com outro candidato, né, que é um candidato que é menor do que ele. Então, esse candidato vai ter uma envergadura, no caso aí,
menor. Ele vai ter que usar uma outra estratégia. No caso dos aviões, também a gente pode calcular essa envergadura, que é o que essa questão traz, certo? Então, ele pede para a gente calcular, né, a envergadura, né, né, do avião, né, que tem 80 metros de envergadura. Ele fala, calcule a razão entre o comprimento. Então, o comprimento dele é um comprimento de 72, né? Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura. Então, ele tem, no caso aí, né, 72 de comprimento, certo? E as asas dele tem 80 metros. Então, isso daqui seria o resultado. E aí, a gente começa a fazer algumas simplificações. Simplificações. Por exemplo, vou dividir aqui, ó. Aqui eu vou dividir por 4 e aqui eu vou dividir por 4. Então, quanto eu faço? Ó, 72 dividido por 4 vai dar 18. 80 dividido por 4 vai dar igual a 20. Então, eu vou continuar essa divisão aqui por 2, porque ambos são pares. Então, 18 dividido por 2 dá 9, beleza? E 20 dividido por 2 dá igual a 10. Não tem mais para onde eu correr, eu não consigo mais simplificar essa fração. Professor, porque não falta tem 2 minutos. Ok, valeu, obrigado. Só já estou encerrando aqui. Então, olha só, eu tenho 9 décimos de envergadura, 9 décimos foi o meu resultado. Então, qual seria a explicação para essa questão? Então, olha só, a explicação seria o seguinte, né, que, no caso aí, ó, a envergadura do avião, ela é 9 décimos maior do que o comprimento. Seria a interpretação. Aí, lá nas questões de certo ou errado, certo de certo ou errado, eu colocaria, né? Podemos dizer que a envergadura do avião é 9 décimos maior do que o comprimento, e aí a gente teria que chegar a esse resultado para tirar essa conclusão. Ok? Todo mundo comigo? Alguém quer fazer algum comentário? Deu para entender aí? Tá ok? Bem tranquila essa aula de hoje, né? Bem fácil de entender, né? Tranquilão essa aula de hoje, né? Então, essa aula de hoje nós vamos trabalhar sempre com proporção, né? Então, o que nós estudamos hoje? Razão. O que significa razão? É uma comparação, é uma proporção entre um fato e outro fato, beleza? Entre uma medida e uma outra medida. Então, eu vou parando por aqui, certo? Eu vou parando por aqui, eu vou, no caso, parar a apresentação aqui agora, vou interromper